Seguindo em frente com a Revista Justiça, recebemos agora em nossos estúdios para o quadro Concursos o advogado especialista em concursos públicos Max Kolbe. Doutor Max, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Hoje o senhor fala conosco sobre o problema nas contratações de pessoas com deficiência pela Caixa Econômica Federal. Ela vem escolhendo então as pessoas, os PCDs, em vez dos aprovados na ampla concorrência, é isso? Sérgio, é basicamente isso, porém é absolutamente importante ressaltar a questão histórica, inclusive, da Caixa realizar essas contratações. Então eu fico absolutamente lisonjeado, feliz em perceber que uma empresa pública como a Caixa Econômica Federal passa a partir de então tentar viabilizar a subsunção de uma lei federal que determina que empresas públicas que tenham acima de 100 funcionários têm uma cota específica para preencher com pessoas com deficiência. E no caso da Caixa, levando em consideração o número expressivo de empregados, 5%. Então, a bem da verdade, essa é uma conquista histórica para essas pessoas com deficiência, essas contratações realizadas pela Caixa Econômica Federal. Não obstante a tudo isso, surge um problema que é relacionado à ofensa à cláusula do edital, à ofensa ao direito de nomeação daqueles da ampla concorrência. Por quê? Porque em nenhum momento do edital do concurso público havia uma previsão onde a Caixa Econômica Federal iria contratar, à margem dos aprovados na ampla concorrência, um percentual expressivo de deficientes a encampar 5% do número dos seus empregados públicos. E é importante deixar claro que se essas contratações elas ocorressem por meio de uma ordem judicial, como existe uma ação civil pública onde se pleiteia essas contratações, não haveria o que se falar em tese em preterição, em ofensa à súmula 15 do Supremo, em desrespeito à ordem classificatória do concurso. O problema é que a própria Caixa Econômica Federal, recentemente, por um documento oficial, afirmou expressamente que essas contratações ocorreram de forma administrativa, pela sua livre conveniência e oportunidade. E a partir do momento que a Caixa Econômica Federal realiza essas contratações administrativas por meio de livre conveniência e oportunidade, ferindo assim então a ordem classificatória do concurso, as cláusulas do edital, o princípio da vinculação edital, gera àqueles aprovados na ampla concorrência, sem sombra de dúvida, o direito à contratação. Então, ainda que, ressalto mais uma vez, seja absolutamente histórica essas contratações, ao passo de se dar efetividade a uma lei que determina que nessas empresas, com números expressivos de funcionários, tenham um percentual dos empregados deficientes, sim, ela infelizmente desrespeita o direito constitucional dos aprovados da ampla concorrência de também serem contratados. Doutor Max, explique melhor para nós então. O que prevê sobre a contratação de pessoas com deficiência? Eu gostaria que o senhor citasse números para que o nosso ouvinte pudesse ter uma proporção. Bem, a via de regra se reserva em concursos públicos um percentual de 5% a 20% das vagas para portadores de necessidades especiais. Nesse concurso da Caixa Econômica Federal, se reservou um percentual de 20%, ou seja, para cada 19 aprovados ampla concorrência, se contrata um PCD. Se contrata uma pessoa com deficiência, ainda que, nesse caso específico, a Caixa tenha dito que primeiro iria se contratar um deficiente e depois 19 ampla concorrência. Um deficiente, 19 ampla concorrência. Então, o que acontece? Como essas contratações dos deficientes ocorreram de forma administrativa, e recentemente eles nomearam mais de 1.000 portadores, pessoas com deficiências, o que acontece? Se você for colocar essa regra mesmo em números, eu estou a afirmar que judicialmente, se a Caixa eventualmente for condenada, que terá que contratar 19 mil aprovados na ampla concorrência. A pergunta é... Tem vaga para todo mundo? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Então, o judiciário terá que dar uma solução para isso. Isso é inquestionável. O problema é que a Caixa Econômica Federal nesse concurso, César, desde o início, vem desrespeitando esses aprovados. Seja deficientes, seja ampla concorrência. Primeiro porque acabou trocando a mão de obra, trocou a aprovada no concurso público pelos terceirizados. Então a Caixa Econômica Federal realizou um concurso público estabelecendo um cadastro reserva numerado nos polos. Olha, para cada polo eu vou contratar X pessoas a título de cadastro reserva. Então ela gera uma expectativa nesse aprovado e, em vez de contratar o aprovado, precariza a atividade fim por meio do terceirizado.
a um preço unitário pessoa por pessoa muito maior do que a própria contratação do aprovado no concurso público. Isso tanto é verdade que existem centenas de processos pelo país inteiro onde se reconheceu o direito do aprovado no concurso público ser contratado pela Caixa, levando em consideração essa precarização da atividade fim. Logo em seguida, o Ministério Público do Trabalho também propôs ações civis públicas pelo país inteiro, também se pleiteando a contratação de um número X específico desses aprovados, levando em consideração essa precarização da atividade fim. Então, desde a gestão anterior, a Caixa desrespeita esses aprovados no concurso público, seja a título de ampla concorrência ou pessoas com deficiência. Dr. Max, estamos falando do concurso de 2014 e o nosso ouvinte que fez esse concurso está aguardando ser chamado. Como é que ele pode acompanhar e saber se ele já foi preterido? O prazo de validade desse concurso está suspenso com base numa ação civil pública, uma determinação judicial. É absolutamente importante, nesse primeiro momento, ele mensurar, primeira tese, se ele for da ampla concorrência, o deficiente, enfim, saber se no polo dele há terceirizados exercendo as atribuições do técnico bancário novo. E via de regra, há. Então, via de regra, ele está sendo preterido. 2. Com relação a essas contratações dos PCDs, suponhamos que em um determinado polo a Caixa Econômica Federal ainda não tivesse contratado ninguém. Tudo bem? Contrata um PCD, normal, o edital prevê isso, 19 ampla concorrência. Se contrata o próximo PCD, ou mais 2 PCDs na realidade, estaria gerando uma preterição de pelo menos 19. Então vou tentar explicar para os ouvintes entenderem. Em vez da Caixa Econômica Federal nenhuma contratação, em vez de contratar um PCD, ele contrata 2 PCDs de uma vez só. Então gerou preterição, desrespeito à ordem de classificatória de 19. Então esses 19 que tiveram seu direito desrespeitados pela contratação do PCD poderiam judicializar, alegando ofensa à súmula 15 do Supremo, para pedir a sua contratação. Porque deveria ocorrer a contratação de um PCD, 19 ampla concorrência, um PCD. Se a Caixa contrata 2 PCDs de uma vez só, pretere 19 que estavam na fila esperando a sua contratação antes da contratação novamente de mais um PCD. Para o ser mortal fica até difícil acompanhar todas essas contratações. Existe um caminho que você pode orientar? De fato fica. A Caixa Econômica Federal, diferente do Banco do Brasil, ela não, ainda que ela estabeleça lá, libere um link para você fazer essa análise, fica um pouco mais difícil de acompanhar quem de fato foi contratado ou não pelo polo. O Banco do Brasil, ele tem uma ferramenta no seu próprio sítio eletrônico que você coloca o CPF da pessoa e lá aparece para onde ela foi contratada, a classificação dela e o polo. A Caixa Econômica Federal não tem esse mecanismo, então ela libera umas listas aí em seu portal, mas de fato é um pouco mais difícil essa análise, mas ainda assim é possível, né? Então até aconselho que esses aprovados na Caixa Federal procurem os seus advogados de confiança para eventualmente viabilizar essa análise, se ele já teria ou não o seu direito desrespeitado pela contratação, seja dos PCDs ou pela contratação dos terceirizados, preterindo aí ele na ordem de contratação no âmbito da Caixa Econômica Federal. E os cargos que estão em questão, vários cargos, o senhor pode citar alguns? O cargo que há maior confusão em termos de não contratação dos aprovados é o de técnico bancário novo. É um cargo... Esse cargo de nível médio, esse cargo geral da Caixa Econômica Federal, né? Os cargos mais específicos, eles são... aí já não teria que fazer uma análise bem cautelosa. Mas a gente está falando de um grosso modo do cargo de técnico bancário. Estamos falando dos PCDs, as pessoas com deficiência. Há alguma confusão também daquela cota para pessoas pretas e pardas? Nesse caso específico da Caixa Econômica Federal, não. Nesse caso específico da Caixa, não. Mas os concursos do Banco do Brasil já vêm se reservando uma ou outra vaga aí para os cotistas. E nesse caso, a pessoa detectou ali que foi preterido, tem que buscar um advogado, acompanhar, saber como está a situação deste concurso. Existe um prazo, então, para a pessoa ficar atenta e não perder a vaga? Pronto. Depois que esse concurso, então, veja que ele está suspenso, né? Então, ele estaria ainda no prazo para judicializar, para pleitear a sua contratação. Suponhamos que o concurso tivesse com seu prazo de validade esgotado. Nós entendemos, ainda que a jurisprudência ela vá oscilar um pouco quanto a isso, que ele teria, após o término da validade do concurso, ainda 5 anos para propor uma ação para pleitear a sua contratação, ainda que há uma divergência, há quem entenda que sejam 2 anos.
Mas por ser uma relação pré-contratual, nós entendemos que ele teria, após o término da validade do concurso, 5 anos para propor a sua ação para pleitear a sua contratação. O que não tem nada a ver, Sérgio, com prazo decadencial para a impetração do remédio constitucional mandado de segurança. Porque aí todo mundo sabe que a partir do momento que há a prática de um ato legal, prazo para se impetrar o MS são 120 dias decadencial. Mas são coisas distintas, são ações distintas na realidade. Está certo. Doutor Max, essa questão do respeito às cotas de pessoas com deficiências, o senhor tem acompanhado, isso é recorrente, essa situação da Caixa Econômica, ou ela vem sendo respeitada? Não, ela me parece que começa a ser respeitada agora. Só que eles teriam que, na minha visão, realizar um novo concurso público, estabelecendo cláusulas concretas e expressas no edital para o preenchimento dessas vagas da forma que está ocorrendo. Veja, Sérgio, eu repito mais uma vez, é absolutamente histórica essa decisão da Caixa de implementar a cota de 5% de pessoas com deficiência no seu quadro de empregados. Isso é louvável, tem de se parabenizar. Mas houve uma ilegalidade que gerou o direito, na minha visão, daqueles aprovados na ampla concorrência de serem contratados, porque a Caixa não poderia ter praticado esse ato de forma administrativa, como ela, por um documento oficial, disse que o fez. Se fosse por uma determinação judicial, a discussão ela seria outra, porque o Supremo já disse várias vezes que nomeação ou contratação por ordem judicial não geraria desrespeito à ordem classificatória do concurso. Essa é a razão, Sérgio, de eventualmente nas nossas ações a gente conseguir colocar o último candidato do cadastro reserva sem que isso gere necessariamente o direito de todo mundo que está na frente dele na ordem classificatória do concurso ter o direito a ser contratado. E existe alguma alegação da Caixa para esse tipo de contratação? Olha, Sérgio, eu tenho acompanhado aí algumas notícias na imprensa, né? Com relação ao nosso presidente, a primeira-dama. Me parece que a ideia mesmo é fazer a integração social. Exatamente, a integração social, né? Das pessoas com deficiências no âmbito da Caixa. Mas que seja feita, então, de acordo com as próprias regras, é isso que o senhor defende? Exatamente, do edital. Essas pessoas, uma última pergunta, com deficiência que já foram contratadas, com essas ações judiciais que cobram a contratação seguindo as regras do edital, elas podem perder esse cargo Entendo público? Que absolutamente não. Essa pergunta, inclusive, Sérgio, eu gostaria de parabenizar, muita gente me faz essa pergunta. Você, portador de deficiência, que já foi contratado pela Caixa Econômica Federal, não se preocupa, porque jamais, em hipótese nenhuma, você poderia ser prejudicado, ser demitido para a contratação de uma ampla concorrência. A ideia, em absoluto, não é essa. A ideia é que você, de fato, seja contratado, e eu, inclusive, o parabenizo por isso e fico absolutamente feliz por essas contratações. Mas a Caixa ela vai ter que arrumar uma solução para colocar para cada um deficiente contratado com desrespeito à ordem classificatória do concurso e o edital, nomear 19 da ampla concorrência. E repito, Sérgio, se a Caixa tivesse feito isso por ordem judicial, por uma determinação da Justiça, eu até acredito que dificilmente os aprovados da ampla concorrência ganhariam essas ações. Mas como a Caixa disse expressamente que as contratações ocorreram administrativamente porque ela quis contratar, aí a questão fática e jurídica ela muda, otorgando direito a esses aprovados da ampla concorrência. Eu agradeço a presença nos estúdios da Rádio Justiça do advogado especialista em concursos públicos, Dr. Max Kolbe, falando hoje sobre as contratações de pessoas com deficiência no concurso da Caixa Econômica de 2014. Dr. Max, muito obrigado pelos esclarecimentos e por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Sérgio, eu que agradeço, estamos sempre à disposição e bom dia a todos os ouvintes. Muito bom dia.